A timidez, ela está relacionada com a maneira de ser de algumas pessoas. Eu começava a tremer, batia aquele nervosismo, eu não sabia o que eu ia falar. O TDAH, ele continua inquieto, ele continua não dando muito valor. O aluno hiperativo, ele é diferente do aluno tímido. Ele é introspectivo, ele não consegue se colocar. Qualquer coisa que ele é contrariado, ele extravasa, né? A diretora chegou até a falar um dia, quando eu estudava numa escola em Brasília, que eu não poderia ir para um passeio porque eu era diferente daquelas pessoas. Meu nome é Sinira Regina, sou psicóloga com especialização em neuropsicologia, trabalho numa abordagem da terapia cognitivo-comportamental. A timidez, né, de uma forma assim, bem simples, bem clarinha, ela está relacionada com a maneira de ser de algumas pessoas, né? Ela tem graus, ela pode ser uma pequena timidez, né? Às vezes um comportamento assim inibido, mais centrado em si mesmo, né? Em algumas situações específicas, mas pode ser também uma timidez um pouco mais digamos assim, um pouco maior, né? Que às vezes afeta profundamente a maneira de ser das pessoas. Eu começava a tremer igual uma vara verde, batia aquele nervosismo, eu não sabia o que eu ia falar, aí já sumia o que eu tinha para falar, entendeu? Então eu tinha que fazer alguma colinha, escrever em algum papel o que eu ia falar ali naquele momento. Então batia o nervosismo e digamos que eu travava, não conseguia falar, não conseguia expressar. Nossa, assim, quando eu ia apresentar trabalho, eu morria de vergonha, até hoje, em tudo, assim. Tem muita dificuldade. Olha, a extroversão, ela é um comportamento que ela é positivo em algumas situações, mas profissionalmente, às vezes ela pode atrapalhar. Então, não quer dizer que alguém, por exemplo, que seja tímido, não possa ser um comunicador social. Porque a timidez, uma certa timidez, ela pode ser até positiva, ela deixa o indivíduo mais focado, mais organizado naquilo que ele vai fazer, né? Ele tem um cuidado, né, a mais com o seu trabalho. Quando o canal Denner TV foi criado, em 2009, eu não sabia que futuramente ia trazer um benefício para mim, ia trazer uma experiência com a vida. Então eu fui fazendo meus vídeos, todos os dias eu ia gravando e com isso eu ia praticando. Eu ia entendendo que conversar com as pessoas, isso eu teria que me adaptar. Isso ia se tornar algo do meu cotidiano. Então eu tinha que me adaptar, entender que a timidez não poderia me travar, que eu não poderia me fechar por isso. Então, às vezes, uma pessoa que é tímida, ela tem que ter um controle muito grande daquilo que vai fazer. Mas não quer dizer que ele não consiga fazer um trabalho que exigiria uma certa extroversão. Mas é algo difícil. Eu sinto vergonha demais. Olha, eu diria que a timidez ela pode estar mais relacionada com o TDA. O TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, que ele já é mais inquieto, que ele já é mais impulsivo, ele pode estar um pouco mais relacionado com o extrovertido. Desde pequenininho ele manifesta isso, né? Ele não fica quieto, ele não foca, ele não segue, às vezes, uma atividade, né? Começa alguma coisa, para e tal. No começo eu ficava com muita vergonha, assim, não conseguia falar direito. Mas por ter necessidade de conversar, porque eu fiz estágio na defensoria e assim tinha que estar dialogando sempre, tinha que estar fazendo conciliação, essas coisas, foi uma coisa que até que me ajudou. Então foi um lado favorável. Teve vezes de eu chegar a hora do lanche, né, e eu tava com vontade de lanchar. Mas por causa da timidez eu ficava quieto no meu canto, eu não saía para poder comer.
E tinha alguns que pedia para me poder pegar o lanche para eles, e aí eu ia pegava, mesmo eu querendo. Eu acho muito importante a gente respeitar o tempo do aluno, né? E aproximando aos poucos e dando confiança a eles, né? Esperando com que eles tenham essa confiança em você e consiga colocar ali as suas dificuldades, as suas dúvidas, né? Para poder criar essa relação primeiro, né? Essa relação de confiança, isso é muito importante. O TDAH, muitas vezes, mesmo com toda essa cobrança, ele continua inquieto, ele continua não dando muito valor nessas coisas. Às vezes ele é confundido com o extrovertido, mas não é a extroversão. Aí é a questão da inquietude, é a questão da dificuldade que ele tem de ficar quieto, de focar. Muitas pessoas reprimiam, e durante a minha fase escolar, eu estudei muita escola que não trabalhava com a inclusão desses alunos, que tinha TDAH, algum tipo de deficiência. E a partir do 8º ano, eu estudei numa escola que trabalhou com inclusão. E essa escola me ajudou a me preparar, não só para o ensino médio, mas sim para a faculdade, para o Enem, para a vida. O aluno hiperativo, ele é diferente do aluno tímido, né? Ele é introspectivo, ele não consegue se colocar, né? Para os demais alunos. Então, assim, só que ele é muito explosivo também. Então, qualquer coisa que ele é contrariado, ele extravasa, né? A diretora chegou até a falar um dia, quando eu estudava numa escola em Brasília, que eu não poderia ir para um passeio porque eu era indiferente daquelas pessoas. Isso me afetava muito, bastante, e atrapalhava muito, assim, meu desempenho na escola. Pela dificuldade que eu tinha de aprendizado, e também as pessoas não falavam só da minha dificuldade, elas também embarcavam e falavam da minha cor, que eu sou moreno, né? Então eles falavam da minha cor também. O aluno hiperativo, ele precisa de um tempo maior para executar as suas atividades, né? Porque ele precisa se organizar, ele precisa construir todo o conhecimento ali para poder executar aquilo. Então tem que ser direcionado também, né? Você tem que acompanhar de perto. Não dá para dar atividade para um aluno hiperativo e largar para lá, achar que ele vai fazer aquilo ali tudo sozinho, que não vai. Você tem que estar ali conduzindo tudo, mostrando o caminho. O TDAH, a gente pode dizer que hoje o TDAH é totalmente controlado, porque os neurologistas, os psiquiatras têm feito um ótimo acompanhamento, né, com medicação, e a terapia também tem sido coadjuvante nesse tratamento. Mas quando eu vim para Goiânia, me ajudou bastante a superar esse bullying, essa dificuldade e sobressair. E eu falo para muita gente, quando você estuda uma escola que trabalha com inclusão, te ajuda a te preparar para o mundo. E se eu não tivesse preparado para o mundo, eu estaria perdida até hoje. A escola, ela acolhe muito bem, né, esses alunos, essas crianças com essas dificuldades. Ela dá todas as oportunidades, todas as instruções necessárias para que a gente saiba lidar com isso, né? E não só a gente, né, o professor, mas toda a turma, a família, né, os funcionários da escola. Então a escola conduz isso muito bem e dá todo o suporte necessário para que a gente possa desenvolver esse trabalho, que é muito importante. Durante 10 anos da minha vida eu tomei Ritalina, tanto o LA, tanto o normal. Então o Ritalina ajudou também a me concentrar, a controlar mais meu comportamento, mas o que me ajudou mesmo foi um tratamento espiritual, uma calma, uma tranquilidade nesse tratamento, para me ajudar a fortalecer e voltar para a escola como outra pessoa. Gabriel Felipe, quando entrou na escola, ele dava muito trabalho mesmo, né? Era exaustão, assim, lidar com o Gabriel. Eu me lembro que toda a aula ele estava na coordenação, né? Porque Gabriel era muito explosivo e ele não tinha muito limite. Eu acho que na época eu não tinha muita maturidade de entender isso, e hoje eu tenho. Que muitas pessoas têm TDAH, eu acho que tem essa questão mesmo envolvida. Naquela época eu queria chamar a atenção das pessoas, então eu queria que as pessoas viessem eu lá na escola. Ele queria tudo ao mesmo tempo, de todo mundo ao mesmo tempo, e ele não queria ser contrariado em momento nenhum, tudo tinha que ser tudo. Então assim, foi muito trabalhoso
fazer com que o Gabriel entendesse que ele precisava obedecer, que ele tinha regras que ele tinha que obedecer. Porque eu tinha sofrido muito bullying durante a minha infância toda, por causa da minha cor e por causa da dificuldade de aprendizado. Então eu pensava assim, pô, eu tô todo dia aqui na coordenação, pelo menos eu tô sendo lembrado de alguma coisa, eu era muito espoleta, mas isso era até o nono, primeiro ano. Então o primeiro ano foi muito difícil com o Gabriel. O primeiro ano foi aquilo que eu estava falando para você, foi um processo não do conhecimento, mas um processo da inclusão mesmo social, do relacionamento, de respeitar os colegas, né? Teve momentos, às vezes, do Gabriel de explodir, a gente ter que interferir, de segurar, porque senão ele agrediria até fisicamente um colega, porque ele sai, né? Ele sai, parece que sai de si, né? Fica assim, muito nervoso mesmo. A questão de frustrações. Eu faço psicóloga, terapia, e minha psicóloga fala que eu não dou conta de lidar com essas frustrações da vida. Isso está até diagnosticado no meu laudo médico. Então eu explodi assim, pessoalmente com nota. Nota era uma coisa que mexia muito comigo. E na faculdade eu tô com muitas notas boas. Porém, no tempo de escola eu tinha só 6 na média. Tinha muita dificuldade de disciplina. E Gabriel foi crescendo. E Gabriel foi se relacionando com os colegas, foi criando um vínculo de amizade. Que você, no decorrer dos anos, você via que Gabriel era o aluno mais bem relacionado da escola. Todo mundo conhecia Gabriel, todo mundo amava Gabriel, todo mundo queria estar com Gabriel, né? Ele é muito carismático e aí ele desenvolveu muito bem esse lado social dele. Minha mãe sempre estava lá para me apoiar e sempre estava me ajudando. E a própria escola também, entendeu? Estava sempre me apoiando e me ajudando. Então a minha relação com os colegas no ensino médio foram tranquila. A relação mais difícil que eu tive com os colegas foi durante o meu ensino fundamental. Gabriel era determinado. Gabriel determinou para ele que ele queria vencer. E para ele vencer, ele teria que se esforçar. Então, pensa assim, pô, foi um dever cumprido. Foi as dificuldades que eu passei naquela vida escolar que me ajudou a fortalecer, junto com o apoio da escola, no ensino médio, me fortalecer para ser quem eu sou hoje. Enquanto os outros alunos estudam 2 horas, 3 horas por dia era suficiente, Gabriel estudava 10, 12 horas por dia. Entendeu? Porque ele estava em sala de aula e ainda tinha que estudar em casa todo o conteúdo que ele já tinha aprendido pela manhã, mas também o conteúdo que ele ainda ia ver. Gabriel saiu aqui da escola, um menino um hominho já, né, assim, digamos assim, a gente como professora, que Gabriel era um filho pra gente, né? Então você vai criando uma relação muito, muito linda. E que você passa a torcer e a sonhar junto com ele, né? A postura do Gabriel. Ele já está com uma postura diferente. Ele era um molecão que ele chegou aqui. Fazer uma universidade, finalizar um curso e estar trabalhando numa emissora, como a PUC TV, na área do jornalismo esportivo, que é uma área que eu gosto muito. Então essa dificuldade só me fortaleceu cada vez mais. O meu passado, ele me ajudou a estar onde eu estou hoje, entendeu? É muito orgulho, né? Saber que Gabriel venceu e que é possível, né? Olha, como a educação nos permite, né? Criar oportunidades e conquistar várias coisas, né? Então isso comprova que é possível, que a gente não pode desistir, né? Um adendo importante que antes eu não aceitava perder. Minha mãe me ajudou a vencer essa questão de aceitar perder e é isso. Mas eu sempre sabia que eu conseguiria ser quem eu sou, entendeu? Mas minha mãe sempre estava lá me apoiando. Se não fosse o apoio da minha mãe foi tudo na minha vida. Então, durante esses 21 anos, se minha mãe estivesse me apoiando, deu dos 8 anos, eu estaria perdido nesse mundo. A gente contribuiu com isso, sim, e ele contribuiu conosco. Porque isso é importante, a gente tem que saber que isso é uma via de mão dupla, né? Não só nós contribuímos com o Gabriel, mas como o Gabriel também contribuiu conosco para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento profissional também. Gabriel Felipe hoje é um cara que venceu a dificuldade, tira notas boas na faculdade, socializa melhor com os colegas, depois de ter passado por muito perrengue no tempo escolar. É um cara que trabalha na PUC TV como estagiário, gosta da área do jornalismo esportivo e trabalha na área do jornalismo esportivo, que é uma área que ele ama de paixão. É um cara que gosta de dançar também. E é um cara que sempre está socializando com as pessoas agora, se interagindo cada vez mais. Claro, sou um pouco tímido ainda também. Sou tímido um pouco igual o meu colega Denner. Eu poderia classificar como antes tímido. Hoje, a câmera é uma das minhas amigas. Eu consigo falar com ela assim normalmente. É como se fosse uma pessoa, então eu tenho uma intimidade maior com a câmera.
ao contrário de muitas outras pessoas que pode ficar um pouco tímido assim em frente à câmera. Mas hoje a câmera é uma aliada para mim. Até então, 12 anos fazendo gravações de vídeos para o YouTube, ela foi uma grande parceira que me ajudou bastante nisso. Tudo é possível, né? Quando a gente se realiza com amor, com dedicação, e que a gente pode transformar, sim, pode transformar esse mundo, pode transformar a nossa vida, pode, né, realizar os nossos sonhos, a gente correr atrás e buscar conquistar tudo isso. A gente não pode desistir. Se apropriar daquilo que você gosta, daquilo que você quer, isso faz muito bem. Os realizadores desse projeto, Denner Henrique e Gabriel Felipe, ao invés de falarem de outros problemas que atingem milhões de pessoas, resolveram contar suas próprias histórias, retratando os problemas e desafios que enfrentaram até hoje.